Amém. Passa convosco. Amém. Peço aos irmãos que eu já poderia ir para casa, né? Só com o testemunho do irmão falecido já, né? Alimentar a nossa fé, né? Fortalecida. Glória a Deus. Convido os irmãos que puderem abrir suas Bíblias, colocar sobre suas pés, se puderem, e abrir suas Bíblias no Salmo 40. Estamos falando de fé, né? Amém. Confiar no Senhor, independente da situação. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz assim. Vamos estar lendo o versículo de 1 a 4 e o 17. Depositei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me do fosso fatal, do charco lamacento. Assentou meus pés sobre uma rocha e orientou meus passos. Em minha boca colocou uma nova canção, um cântico de louvor ao meu Deus, que muitos possam compreender o que me aconteceu e venham a adquirir confiança e temor no Senhor. Extremamente feliz é aquele que no Senhor deposita sua plena confiança e que não segue os arrogantes, nem aqueles que cultuam a mentira. Versículo 17. Quanto a mim, sou um pobre necessitado. O Senhor, contudo, pensa em mim. Tu és meu amparo e meu libertador. Não tardes mais, ó eterno Deus meu. Amém. Vamos falar mais uma vez com o Senhor. Amado Pai, aqui estou diante de Ti, Pai, que a gente for Glória venha Deus, cada um de nós, cada um dos lados, glória, cada um dessa noite, Senhor. E que o Senhor, Pai, dê um entendimento a todos que estão, Senhor. Venha, meu Pai, fortalecer cada vez mais a igreja, Senhor, para que possamos, como família, Senhor, poder prosperar durante todos os paredes de dificuldades. Que possamos, meu Pai, ser fortalecidos na nossa fé, Senhor, independente das situações, Senhor. Que possamos continuar caminhando de confiantes em Ti, Senhor, desde agora e para sempre. Glória a Deus. Os irmãos possam sentar. Breve palavra, não vamos nos estender muito essa noite. O Salmo 40 é um salmo de gratidão, né, de confiança em Deus. Né? Salmo atribuído a Davi, né? E ele teve a experiência de se resgatar, né? Se resgatar com a palavra de Deus, vai dizer, de um charco lamacento, de um lago terrível. Né? O charco, esse charco, né? Poça, lodo, né? Lama, né? Que representa, né? Uma situação que ele estava em pecado, né? A situação que ele estava passando por aflições, né? E o reinado de Davi, né, ele foi repleto de guerras, né? Tanto em seu reinado como povo, né, e também com guerras particulares, né? Guerras pessoais que ele enfrentou. E ele confiou no Senhor. Ele manteve a sua fé no Senhor, independente de tudo que aconteceu, de todas as barreiras, dificuldades que se levantou perante ele se manteve firme no Senhor, ao Deus ao qual ele servia. Não foi nada que as dificuldades surgiram que tiraram ele da presença do Senhor. Que ele desistiu, que ele desanimou. Ele enfrentou ela de cabeça erguida, né? Porque ele tinha fé no Deus ao qual ele servia. Ele sabia que o Senhor iria intervir naquela situação, né? O Senhor iria tirar ele daquela situação difícil, né? Daquela situação de depravação, né? Daquela situação de queda, daquela situação difícil que ele estava passando naquele momento. Ele se manteve firme, se manteve fiel ao Deus ao qual ele servia, né? Glória a Deus. Esperança em Deus. A palavra de Deus vai dizer: esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Como disse o salmista, ele enfrentava batalhas e lutas na sua vida, né? Assim como muitos de nós, né, temos exemplos hoje, né? Muitos de nós enfrentamos batalhas durante os nossos dias, né? Lutas e mais lutas, né? Dificuldades e mais dificuldades, né? Como vai dizer, né? O nosso barco na balança às vezes parece que vai afundar, né? De tão difícil que as tempestades se levantam contra nós. Né? E o salmista, né, exemplo do salmista, ele se manteve fiel, se manteve confiante no Senhor. Não era aquela guerra que iria destruir ele, não era aquelas batalhas que iria tirar ele, né, da presença. Não era quando ele caiu, né, como a palavra de Deus vai dizer, né, em adultério, né, quando ele planejou a morte, né, do marido
Betseba, né? Se eu não estou enganado, né? Ali ele cometeu um pecado, né? Cometeu um crime, né? Mas o Senhor foi misericordioso, ele reconheceu as condições do pecador. Ele exerceu a sua fé no Deus que ele servia, mesmo ele tendo pecado, né? Ele se arrependeu profundamente, né? Ele reconheceu sua condição de pecador. E ele se aproximou novamente do Senhor, e o Senhor continuou a intervir por ele, porque ele reconheceu que ele era falho, ele era humano, assim como nós somos. E muitas vezes, né, a gente acaba caindo, né? Mas o Senhor, ele é por nós. A gente precisa crer, acreditar que o Senhor, ele pode fazer por nós. Isso se chama fé. Aleluia. Quantas vezes nas batalhas vem, né? Quantas vezes as situações difíceis vêm, né? Como a gente está passando por momentos, né? Parecida por algo aqui, né? Quantas situações depois que a gente não vê, a gente vai suportar. As lutas sempre parecem ser maiores do que as nossas lutas. As dificuldades parecem sempre ser maiores do que nós. Mas só que quando a gente tem Deus, quando a gente tem a fé, no ser maior, como exemplo de fé que o Aparecida tem, está dando esse exemplo passando para todos nós. É ter fé. E a nossa fé está sendo aumentada através do testemunho dela. Né? E essa fé a gente tem que exercitar todos os dias. Independente das dificuldades que surgirem para nós, muitas vezes a gente pensa em desistir e parar. Né? A gente tem que continuar avançando. A gente tem que continuar acreditando que o Senhor, ele é por nós. O Senhor tem algo maior para nós. Devemos estar sempre na tua presença, na tua obediência, né? Como a própria palavra vai falar, né? Obediência e sacrifício, né? O Senhor, ele se agrada mais da obediência do que do sacrifício. Como a gente está estudando, né? Romanos, né? Até foi no capítulo que eu falei, o Senhor não se desagradava já do sacrifício. As pessoas cometiam pecados, ia lá oferecer sacrifício a Deus, oferecer os incensos ao sacerdote, oferecer ao Senhor, para que ele se perdoasse os pecados passados, estavam cometendo de novo. E aí, sacrifício. E o Senhor estava se desagradando daquilo, porque o sacrifício era para compensar os pecados que ele fazia. Mas a gente entendia que eles não eram obedientes ao Senhor. Eles se arrependiam dos seus pecados e voltavam a pecar de novo. E aquilo estava virando já uma rotina, como se diz, né? Então a palavra de Deus vai dizer que a gente, o Senhor se agrada mais da nossa obediência. Devemos ser obedientes ao Senhor. Devemos ser obedientes à palavra de Deus. Devemos ser obedientes aos ensinos de Jesus. Quando a gente lê vários e vários exemplos, a palavra de Deus é um manual para a gente seguir ela, irmãos. Não tem o que dar errado. Não tem o que acontecer de errado. As lutas vão vir. A gente tem que ter firme nos ensinamentos. Temos que ter firme nas promessas. Porque, irmãos, aqui está o segredo da nossa salvação. Aqui está o segredo de uma vida plena e feliz com o Senhor. Não a vida do mundo, né? A vida lá fora, mas a vida com o Senhor. As lutas, as batalhas do mundo vai vir. Mas a gente sabe que juntamente com o Senhor, a gente vai ser feliz, a gente vai ter paz. Esse mundo é só um preparo, né? É só um preparo para algo maior. Um lugar muito melhor do que esse aqui, né? A gente vai se reunir como famílias, como igreja, a louvar, glorificar o Santo Nome do Senhor todos os dias, né? Como a própria palavra diz, né? Iremos louvar, iremos engrandecer o nome do Senhor todos os dias, né? Vamos cantar santo, é santo o nome do Senhor, né? E é só prepararmos a uma vida muito melhor do que essa, né? Amém. Samuel, 1 Samuel 15, 22 vai falar, né? Obedecer é melhor do que sacrificar. Né? Então, como eu falei, vamos obedecer porque quando a gente está na dependência do Senhor, quando a gente obedece aos seus ensinamentos e entendemos que tudo que o Senhor nos fala é para o nosso bem, onde o Senhor é para o nosso bem, irmãos, a gente não precisa sacrificar nada, porque Ele cuida do nosso caminho, Ele direciona, irmãos, a algo melhor para a gente. A vitória é garantida quando a gente entrega nossas batalhas ao Senhor. Aleluia. A palavra de Deus vai dizer, um novo cântico. Aqui, independente da irmão da situação que a gente passa, que a gente atravessa, né? A gente possa estar atravessando as lutas, as dificuldades, o sofrimento, né? Mas quando você está na dependência do Senhor, quando você é fiel ao Senhor,
Ele irá colocar um novo cântico no seu Aleluia. coração. Ele irá mudar a sua situação. Ele irá mudar o seu cenário de luto, de batalhas. Ele vai trazer conforto. Ele vai trazer alegria de volta. Ele vai trazer uma vida feliz. Como eu disse, não a felicidade que o mundo oferece, mas a felicidade que o Senhor oferece. A paz que o Espírito Santo nos traz quando estamos na dependência dele. Né? Esse novo cântico, né? A gente vai poder glorificar o Senhor, exaltar o santo nome dele, por tudo que ele pode fazer por nós. As situações, irmãos, podem ser quão difícil, tão grande que seja, mas o Senhor, irmãos, ele vai fazer por nós. Devemos crer, devemos ser fiel a ele, porque essa fé, essa confiança depositada no Senhor, irmãos, a gente pode qualquer coisa, a gente pode tudo. Amém. O Senhor é conosco. Nós precisamos, irmãos, ter fé. Como diz a dizer em Hebreus 11:1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. A gente vai falar de fé, é crer naquilo que a gente não pode ver, né? É acreditar naquilo que a gente nem sabe o que pode acontecer, mas a gente crê, a gente sabe o que vai acontecer, que vai se realizar. Isso é ter fé. O texto termina com a palavra de fé. Né? E fé, como eu disse, né? Fé é acreditar naquilo, irmãos, que parece impossível. Alguns, é impossível, mas você acredita que é possível. Você tem fé. Você acredita que mesmo todas as dificuldades que podem aparecer, todas as barreiras que podem pedir, isso é impossível. Mas você tem fé, você sabe que isso vai acontecer. Você vai conseguir e você vai superar. Isso é fé. E você acredita em um Deus que tudo pode. Amém. Você acredita em um Deus que Ele é capaz de fazer algo que a gente não pode. Para a gente é impossível, mas para o Senhor nada é impossível. Para Ele todas as coisas são possíveis. A fé não para Ele acreditar nos ensinamentos de Deus, nos ensinamentos de Jesus. Para você ter total confiança que Ele pode fazer por você. A gente na Bíblia vai ter vários exemplos, né? Mas eu vou citar um aqui, né? A jovem do fluxo de sangue. Né? A fé dela era tão grande, né? Tão grande que ela disse, né? Se ela somente tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. Né? E ela foi, todas as dificuldades, tocou as suas vestes e foi sarada. Foi as vestes de Jesus que curou ela. Não foi as vestes de Jesus, foi a fé dela. A fé dela era tamanho, era tão tremenda, que ela acreditou que só se ela tocasse seria curada. E aquilo aconteceu. Porque ela tinha fé naquilo. Ela estava determinada em chegar até Jesus. E se ela não conseguisse ter um encontro com Jesus, mas se ela somente tocasse as suas vestes, ela seria curada. Através da sua fé, ela foi curada. E Jesus disse: vá, a tua fé me curou, a tua fé me salvou. Como Jesus fala diversas vezes. É tudo pela fé. Amém. A tua fé te salvou, a tua fé te curou. Amém. A fé, temos que exercitar a fé, irmãos. Quando temos fé, tudo é possível. Tudo acontece, irmãos. Precisamos exercitar essa fé. Precisamos, irmãos, mostrar para todos a fé, essa fé que a gente tem, o Deus que a gente serve, né? E como a gente até conversou do Evangelho essa semana de mensagem, né? Prova tremenda de fé. A gente teve ontem, quando apareceu, subiu nesse altar, onde havia pessoas que não são crentes, né? Não seguem, né? A mesma doutrina que a gente, né? E ali nos viu o tamanho da fé dessa mulher, né? A fé que ela transpareceu aqui para todos. Não é possível que alguém saia daqui, né? Revigorado com o tamanho da fé dela. Né? E eu ouvi falar, gente, assim, ela estava consolando os outros. Ela era a mãe do nosso querido Rafael, só que parecia que ela estava confortando os outros. Em vez de ser nós que estávamos confortando ela, ela estava tão serena, tão confiante no Senhor. A fé dela estava tão grande, tão forte, né? O irmão Rogério falou, o Espírito Santo abraçou ela mesmo. Ela deixou a fé em ela apareceu para toda a igreja. Eu tenho certeza que o que aconteceu aqui ontem foi Deus tinha um propósito
desde sexta-feira para cá. Porque o que aconteceu com isso? A gente vai levar para e muitos que estavam aqui, que estão lá fora, levaram esse seu coração ali, foi plantado a semente. Porque, independente das lutas, independente das batalhas, quando temos fé, quando temos o Espírito Santo como nosso consolador, nada nos abala, a gente pode ter entristecido no coração apertadinho, mas o Senhor, Ele nos pega pelo colo. O Senhor nos abraça. Tanta gente na casa, carregando, ajudando ela, mas o Espírito Santo dá para você, levando você, curando você, e Ele te usou para ser profundamente. Hoje, o culto foi todo falado de fé. Falado de fé. E ontem, a fé foi provada através da gente. Precisamos ter um exemplo dessa fé. Que a nossa fé, irmãos, possa ser aumentada através desse testemunho tão difícil, né? Tão duro, mas tão bonito, né? Tão forte, né? O amor, a sinceridade, como meu amor disse, né? A Aparecida, ela ama fazer as coisas para Deus. Ela ama trabalhar para Deus. E muitos de nós, né, quando acontece algo difícil, a gente não muda o Senhor. A gente questiona o Senhor, né, como eu falei para ela. Eu mesmo, sabe, questionei o Senhor. Por que não levar Rafael tão novo? A filha tão pequenininha, né? Eu olhar para a minha menina e ficar pensando, por que, Senhor, levar ele? O Senhor não estou comigo, né? E a Aparecida, né, mãe, botou no Senhor, me deu o Senhor, isso, irmãos, é confiar no Senhor, é saber que ela é totalmente dependente de Deus. E Deus, Ele sabe todas as coisas. Deus não deixa nenhuma coisa seca cair com a nossa permissão do Senhor. Quando a gente coloca a nossa vida nas mãos do Senhor, a gente sabe se algo se levantar, a dificuldade vier sobre a gente sabe que é a permissão do Senhor. E tão duro que possa ser, tão difícil que possa ser, o Senhor, Ele te dá força para suportar, porque o Senhor é aleluia, irmãos. Agradeço a oportunidade, irmãos, que eu não consigo mais falar com palavras. Amém. E que esse testemunho que a gente viveu durante a Aparecida. Glória. Eu vou ter respondido. Vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Eu não sabia que eu tinha uma fé desse jeito. Eu não sabia até acontecer aquilo ali que aconteceu. Tá? Porque dias antes, eu falei com Deus algo que eu nunca falei. Eu nunca nem tinha pensado em falar. Na minha oração, eu falei assim, Senhor, não leva os meus filhos antes de mim. Olha, eu nunca pensei em falar um negócio desse com o Senhor, né? E o Senhor já tinha planejado levar, né? E ali eu descobri, então, aquela força ali que eu não sabia que eu tinha, porque se eu pedir isso a Deus, é porque eu achava que eu não ia aguentar, né? E isso eu falei para Deus, né? Então, depois eu até falei, meu Deus, que conversa é essa? Eu pensei, né? Nossa, Senhor, se eu falei algo que não era para falar, me perdoa, né? Porque eu achei estranho falar isso com Deus, né? E Ele me provou o contrário, sim, que Ele ia me fortalecer e que eu ia conseguir, né, me segurar, e Ele ia segurar eu no colo como Ele está segurando, né? E fortalecendo a gente. Então a gente não sabe o tamanho da fé até a hora que Deus prova a nossa fé. Né? E a gente acha que não pode, mas se nós cremos no Senhor, a gente pode todas as coisas, porque Ele é o nosso, né, guarda fiel. Amém. Tudo é possível aquele que crê. Amém. Glória a Deus. Convida a irmã Mitz, que faça oração, recebendo toda a igreja juntamente conhecida. Os irmãos puderem colocar sobre os pés. Glória a Deus. Abaixa convosco, irmão. Amém. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, bondoso e amável Deus. Nós, Senhor, meu Pai, queremos te adorar, Senhor, queremos te glorificar, Pai. Porque o Senhor, meu Deus, meu Pai, tem sido bom, Senhor. O Senhor tem provado, meu Deus,
nós não estamos sós. O Senhor colocou através desse testemunho na nossa mão. E o Senhor toma na forma que ele está vestido. Como diz a tua palavra, nas tuas ações estarei contigo. Ó Deus do céu, nós somos, Senhor, meu Deus, possamos crer cada dia mais no Senhor, meu Pai. Ó Senhor, nós queremos te agradecer, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, meu Pai, por todos os entendimentos que o Senhor tem nos dado, meu Pai, pela palavra que aqui é dita, Senhor, para que o teu povo entenda e compreenda a tua palavra, meu Pai. Ó Senhor Deus, envia, Senhor, sobre nós, Senhor, meu Deus, a graça, para que nós possamos ler todo dia a tua palavra e meditar na tua palavra e entender cada dia mais através do teu santo Espírito, meu Deus. Dá-nos força, Senhor, meu Deus, para te louvar, para te adorar, para caminhar, Senhor, para a tua casa, Senhor, para reunir com os irmãos sempre, Senhor, meu Deus, porque nós somos a família do Senhor, meu Pai. Ó Senhor, meu Deus, peço ao Senhor que abençoe, Senhor, a tua igreja grandemente, Senhor. Que o Senhor, meu Deus, possa derramar a saúde, Senhor, meu Deus, para aquele que está enfermo, Pai. Que o Senhor possa derramar a alegria para aquele que está triste, meu Pai. Que o Senhor venha dar capacidade, Senhor, para que nós possamos pregar a tua palavra, meu Pai. Para aqueles que ainda não entendem a tua palavra, meu Pai. Ó Senhor, opera no meio da tua igreja, Pai. Conforme, Senhor, os teus quereres, Pai. Envia, Senhor, meu Deus, o teu poder, Senhor. Ó Senhor, não nos deixe só, nem nos desampare, meu Pai. Seja conosco todos os dias, Pai. Como diz a tua palavra, que é a consumação serve. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos sair daqui hoje com essa certeza, né? Nós somos louvados, sim, nós somos sustentados. Ele nunca vai deixar que perecemos, glória a Deus. Ele nunca vai dar o maior que a gente possa ter, porque Ele é Deus projetor, glória a Deus, misericordioso. Assim a nossa cabeça na oportunidade, passa a gente. Glória a Deus. Graças a Deus.